É interessante observar, meus irmãos, como pequenas mudanças podem proporcionar grandes benefícios quando utilizado de modo correto. E muitas das vezes, o benefício que elas proporcionam demonstram como essas bênçãos e como esses benefícios são essenciais à nossa vida quanto peregrinos nessa terra em que nós vivemos. Eu me recordo bem, isso me traz à memória uma certa ocasião em que eu presenciei na minha própria cidade, em um povoado que se chama Morro do Fogo. A minha cidade, que vocês devem, talvez alguns aqui conheçam, é uma cidade bem pequenininha, bem minúscula. Mas existem outros povoados que dependem dela. E o povoado do Morro do Fogo é um desses exemplos. Há um tempo atrás, era quase impossível chegar a esse povoado. Inclusive, a condição de vida dos moradores era bem precária, especialmente por conta das estradas que davam acesso a esse povoado. Na verdade, era um povoado onde havia muitas ladeiras íngremes, muitas pedras pelo chão espalhadas e também muitos riachos que cortavam as estradas, inviabilizando assim a chegada até aquele município. Para vocês terem uma ideia de como chegava a ser precário um tempo atrás, muitas crianças naquela localidade, elas morriam de gripe e até mesmo de febre, porque não davam tempo eles chegarem à cidade para que as crianças pudessem ser examinadas. O acesso naquele período era feito a pé apenas ou a cavalo montado. Acontece que muitos prefeitos passaram na administração da cidade e nenhum deles se atentou para essa realidade. E até que surgiu um outro, que se apercebendo disso, ele percebeu que o problema provavelmente estaria nas estradas mal pavimentadas. Então ele criou um projeto e trabalhou para que isso chegasse a realizar. E isso foi o que aconteceu. A estrada que dava acesso ao Morro do Fogo, ao povoado da minha cidade, foi pavimentada. A terra foi aplanada. E muitos benefícios chegou naquela cidade, naquele povoado. Para vocês terem uma ideia, hoje a cidade, o povoado, tem água encanada, tem até uma escola para as crianças serem educadas. Inclusive, criaram recentemente um posto de saúde, a fim de que não mais ninguém viesse a morrer, até mesmo por uma febre ou uma gripe. De certa forma, a estrada pavimentada que esse prefeito teve o cuidado de observar trouxe grandes benefícios para aquela localidade. Pequenas mudanças, sim, elas podem trazer grandes benefícios para aqueles que são de fato necessitados. E isso de fato traz gratidão àquelas pessoas necessitadas. E é exatamente isso que a nossa porção do versículo 14 ao versículo de número 21 vem tratar nessa manhã. Ele não fala especificamente de uma estrada física, mas fala de uma estrada em que nós tomamos todos os dias. Uma estrada em que o peregrino, o servo do Senhor, ou até mesmo aquele que não serve ao Senhor, tem que tomar. E a depender de como essa estrada está sendo pavimentada ou está sendo construída, isso determina, de certa forma, o seu fim e a sua chegada, o resultado, dos seus caminhos. Deste modo, meus irmãos, há algumas perguntas importantes a serem feitas, antes de adentrarmos propriamente no texto. Quais a estrada na sua vida, ou nessa peregrinação, você tem tomado? E quais são, por assim dizer, os benefícios que vocês têm colhido dessas estradas que vocês têm tomado? A depender da estrada que você tomar, de hoje em diante, ou tem tomado há um tempo atrás, até aqui, certamente determina quem você é hoje. E é mais ou menos isso que o texto irá nos responder nessa manhã. Mas antes ainda de entrarmos propriamente nessa porção, é importante entendermos o contexto em que ela está inserida. Nós estamos tratando aqui do profeta Isaías.
o profeta que viveu em um período antes do exílio, mas anunciava o exílio, que haveria de chegar o exílio. E se nós olharmos para o livro como um todo, ele é dividido em duas partes, onde o profeta, onde ele acusa e mostra os pecados e os erros sociais e políticos da cidade de Israel. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo de número 39. Do capítulo 40 até o 66, o profeta Isaías, então, ele profetiza a realidade do exílio, que o exílio está chegando. Esse contexto, propriamente, onde nós iremos analisar, está inserido nessa passagem. São passagens onde o profeta está trazendo revelações do que aconteceria no futuro. No momento presente, Israel não está exilado ainda. Ele ainda será exilado quando chegar a determinada hora, mas quando o profeta Isaías proferiu essas palavras, não era essa realidade, mas aconteceria. Isso, de certa forma, Deus fez para que quando chegasse o momento do exílio, o povo de Israel se aquietasse no seu coração em confiança a Deus, certo de que ele já havia predito aquelas realidades. E quando o exílio chegasse, ele saberia, não, de fato, Deus está conosco. Deus não nos abandonou. E mais propriamente, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 55, depois de Isaías proferir todos os pecados e os erros sociais e políticos da nação de Israel, então nós vemos no capítulo 56 um convite da graça a todas as nações, a todos os povos e a todos os reinos. Não é à toa, então, que depois do capítulo 55, o profeta Isaías, ou melhor, o nosso Deus, ele se volta especificamente para os gentios e para os estrangeiros, dizendo que há esperança para eles, de que dentro do reino de Deus há sim esperança para eles e eles podem inserir-se nessa terra. No capítulo 57, então, onde nós iremos nos deter, ele, depois de falar para os estrangeiros e os gentios, ele se volta agora especificamente para o próprio povo de Deus, para o povo pactual, para os servos do Senhor que conhecem as suas leis, que não são estrangeiros, mas que são parte da família de Deus. E se vocês acompanharam bem enquanto nós estávamos lendo, podemos ver que é uma passagem, a primeira passagem do capítulo 57, ela trata de acusações do povo, de pecado do povo. No versículo 3 do capítulo 57, o Senhor, ele identifica Israel como descendência da adúltera e filha da prostituição. Afinal de contas, o povo de Deus estava inserido, estava se contaminando com essas coisas. Como nós vimos aqui no versículo de número 7, ele diz: sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios, detrás da porta e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas sobre o teu leito e alargas para os adúlteros. Era exatamente isso que o povo de Israel iria viver naquele momento, um contexto em que o povo se contaminou com o adultério. E não somente isso, além do adultério, havia também idolatria, que na verdade uma é consequência da outra. A idolatria certamente encaminha o povo de Deus a afastar de Deus, se dando à promiscuidade. E é exatamente esse o contexto em que o povo de Deus está inserido naquela ocasião. Mas só que o nosso Deus, meus irmãos, como nós iremos ver, é um Deus onde ele prepara e pavimenta o caminho do seu povo. Apesar de o povo se entregar à idolatria e à imoralidade, o nosso Deus, ele não se esquece daqueles a quem ele chamou. E é por isso que nessa ocasião, do versículo de número 14 até o versículo de número 21, nós vemos então que a justiça de Javé, ela prepara um caminho de paz para o penitente,
ao mesmo tempo em que prepara um caminho de tormentos para o perverso. Aqui nós veremos duas estradas, dois caminhos apontados por Deus, onde o justo irá peregrinar e o ímpio, por sua vez, irá dedicar toda a sua vida. Nós veremos ainda que o caminho do justo conduz à paz, enquanto que o caminho do perverso, o caminho da rebelião contra Deus, conduz especificamente ao tormento e à falta de paz. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos ver nessa manhã. No versículo de número 14 até o versículo de número 16, nós veremos então que a justiça de Javé, ele prepara um plano de reconstrução para o caminho dos pecadores. É a justiça de Javé, meus irmãos, que prepara esse caminho. Deus é quem dá a esperança e aponta para onde devemos andar. Por isso que aqui nessa primeira parte, veremos isso, que a justiça de Javé, ela prepara um caminho para os pecadores. E do versículo de número 17 até o final, até o versículo de número 21, nós veremos que a justiça de Javé executa o projeto de reconstrução do caminho do seu povo. De uma forma resumida, o que iremos ver nesses dois pontos é um plano, um projeto e a execução desse plano, a execução desse projeto. Deus mostra o caminho e diz o que é que será, o que é que acontecerá nesse caminho e o projeto que ele tem e já estabeleceu para aqueles que irão tomar cada um desses caminhos. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos ver nessa manhã. Então vejamos de início como a justiça de Javé, ela prepara um plano para a reconstrução do caminho dos pecadores. Diz assim o nosso texto, versículo 14 ao versículo de número 16. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o que tem nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vejamos, meus irmãos, que de início temos aqui uma promessa no versículo de número 14. A palavra está no futuro. Disse-a, é uma promessa, é algo que será dito ainda lá na frente. Aterrai, aterrai, preparai o caminho do meu povo. Sim, aqui nós temos Javé anunciando que há um caminho a ser aplanado, há um caminho a ser aterrado, onde a estrada precisa ser planificada. Afinal de contas, o povo de Deus, que tinha conhecido os oráculos dele e todos os seus ensinos, o abandonaram e tomaram outro rumo, a tal ponto que Deus agora o levou em cativeiro para o exílio na Babilônia. E aqui, meus irmãos, nós temos uma promessa de retorno, uma promessa de volta para a terra em que eles haviam perdido. Em muitos momentos da Escritura, nós vemos o Senhor dizer ao seu povo que se eles não cultivassem a terra, que se eles não guardassem os seus sábados, certamente eles cairiam na mesma sorte que aquelas nações ímpias que a dominavam. Deus havia dito para Abraão que a sua descendência habitaria numa terra que mana leite e mel. Mas caso eles não cuidassem da terra, se ele não obedecesse os preceitos de Deus, eles tomariam e dariam para um povo melhor do que ele. Sim, meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o nosso Deus é um Deus que faz voltarmos às primeiras obras. É um Deus em que ele planifica e permite o retorno ao caminho que nós havíamos abandonado. Sim, há muito pecado no povo de Israel, há muito pecado no coração e na mente daqueles que se diziam povo de Deus, a ponto de eles abandonarem por completo em seu coração o nosso Deus. Mas as promessas do Senhor, elas permanecem firmes. Nós talvez não permanecemos fiéis àquilo que falamos,
mas uma vez que Deus prometeu que o seu povo habitaria em terra que mana leite e mel, isso ele falaria, e isso ele cumpriria, e é exatamente isso que está se cumprindo. Deus está mostrando que há um caminho de retorno à terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas essa ainda não é uma promessa apenas de retorno, é uma promessa também de restauração. Ele diz: tirai o tropeço do caminho do meu povo. Veja primeiramente que Deus não esqueceu a nação de Israel. Ele se identifica como o meu povo. Eu sou o seu pai, eu sou o seu Deus. E os seus tropeços será tirado do meio dos seus caminhos. Sim, esses tropeços aqui em que o texto está se referindo são especificamente os pecados do povo de Israel. Certamente tem a ver com aquilo que aconteceria mais adiante, onde Deus levantaria Ciro e Dario para que construísse a terra, reconstruísse o caminho de onde o povo de Deus sairia do cativeiro babilônico e voltaria para Israel. No entanto, a preocupação primária de Deus aqui é o coração do seu povo, porque não adiantaria nada, a estrada está aplanada, o povo de Deus retornar à terra prometida e o seu coração permanecer distante. No entanto, era necessário que os tropeços fossem tirados do meio do caminho do meu povo. Certamente essa é uma palavra figurativa, afinal de contas ele vinha tratando exatamente dos tropeços que Israel vinha cometendo, ou seja, a idolatria e a prostituição que nós anunciamos de início. Esses eram os reais tropeços que o povo de Deus havia se embaraçado. E Deus diz essa promessa: esses tropeços serão retirados do meio do caminho. E de fato, meus irmãos, e em verdade, esses tropeços foram retirados. Essa passagem certamente lança luz àquele que iria preparar o caminho do Senhor. Estou me referindo de João Batista, não especificamente ao profeta João Batista, mas a mensagem que o profeta João Batista tinha para trazer. Ele diz: eu vim por aquele que... porque o profeta Isaías tinha dito: preparai o caminho do Senhor. E ele de fato preparou o caminho do Senhor. Mas ele também anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de fato o Senhor Jesus Cristo, ele veio, aquele que de fato preparou o terreno e fez com que o caminho até Deus fosse aberto. Ele retirou o pecado do mundo, dos nossos corações. E esse caminho, meus irmãos, ele fez nada mais, nada menos pela sua cruz. Aquela sanguinolenta cruz em que o nosso Senhor padeceu as suas terríveis angústias. Ele de fato é a nossa promessa por excelência, que veio, e nós não estamos, de certa forma, no cumprimento das profecias de Isaías. Nós vivemos o cumprimento de Isaías, nós gozamos desse novo caminho que foi aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos entender é que os nossos pecados, eles são de fato tropeços para nós. Eu não sei qual é o pecado especificamente que você está enfrentando com mais dificuldade nesse momento. No entanto, eu quero lhe trazer à memória algo muito significativo. Saiba, esses pecados que vocês guardam no coração, eles não nos permitem ter muita liberdade diante de Deus. Nossos pecados, eles são a causa, muitas das vezes, de nós termos o nosso espírito entristecido e mesmo desanimados, arrefecidos o nosso vigor espiritual. Sim, meus irmãos, quando nós conhecemos um pouco mais de Deus, nós conhecemos um pouco do nosso coração e sabemos que o nosso coração é mau. Isso se deu exatamente por conta do pecado. E uma vez que nós conhecemos a Deus e temos uma realidade acerca de quem é de fato o pecado, cabe-nos então a juntar todas as nossas forças, todas as nossas energias,
tudo que temos com todo o vigor e toda a força da nossa alma e cooperar juntamente com o Espírito Santo, uma vez que Ele realiza a obra em nosso coração, de nos dedicar em abandonar os nossos pecados. O que é que justifica uma igreja permanecer fria espiritualmente, senão os pecados que elas guardam em seus corações? Por isso que nós que fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, temos um dever e uma obrigação de lutar com todas as forças do nosso ser para abandonar em guerra os nossos pecados, de modo que ele seja de fato arrancado da nossa vida, extirpado do nosso ser, de modo que não haja vestígios. Essa é a nossa disposição como cristãos. Isso é que devemos buscar diante de Deus, a fim de que nós não mais sejamos acometidos por essa chaga que muitas das vezes traz tristeza e esfriamento dentro da igreja do Senhor. Temos então, meus irmãos, essa promessa de Deus, que a estrada seria aberta, o caminho seria planificado. No versículo 15 temos então o autor dessa promessa e o autor que iria abrir esses caminhos, e aquele que iria providenciar todos os meios para que o caminho fosse planificado. Ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o que tem nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías aqui, meus irmãos, ou mais especificamente o nosso Deus, nós vemos desse versículo quão pastoral o nosso Deus é e o quanto amoroso Ele é com o seu povo. A realidade presente a realidade em que o povo se encontraria depois dessa profecia seria de completa desolação. Eles estariam em cativeiro em uma cidade onde eles nunca haviam ido. Lá não se havia a leitura da lei, não se havia cântico de salmos, não se dizia o nome de Jeová, o Deus da aliança. Pelo contrário, eles conheceriam lá haveria outros deuses, outras canções. E provavelmente aquele povo naquela ocasião pensaria que o seu Deus o havia abandonado, uma vez que ele estaria sendo retirado da estrada da cidade de Israel. E possivelmente aquilo causaria um profundo desânimo e tristeza em seus corações no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Por isso Deus então aqui ele é tão cuidadoso em mostrar para o povo que, apesar de ele de fato habitar em um lugar alto e sublime, onde não há contaminação, onde não há adultério ou qualquer impureza, apesar de ele habitar em lugares onde homem nenhum jamais penetrou, onde o mais santo daquele lugar era considerado por ele como impuro. Afinal, os céus, aos olhos de Deus, há impureza ainda. Esse Deus, meus irmãos, que habita em lugares tão altos e tão sublime, ele habita também no coração daqueles que tinham um espírito contrito, ele habita também no coração daqueles que haviam o coração compungido. E a palavra, originalmente aqui, ela quer transmitir a ideia de esmagado. É um coração que reconhece com inteireza as suas amarguras, as amarguras do pecado, que conhece de fato quão terrível ele é como pessoa, e quão de fato Deus está distante, quanto Deus é alto e sublime. E ele diz: a minha habitação de fato é nos céus,
é num lugar muito santo, mas a minha habitação também é com aquele que tem um coração contrito, é um coração onde reconhece os seus pecados e sente as influências negativas que eles causaram, que reconhece que de fato o pecado é mau e reconhece de fato que o pecado pode causar distanciamento de Deus. Por isso, então, o nosso Deus, àquele povo, quer transmitir um comunicado, meus irmãos, de que Ele nunca os abandonaria, de que Ele estaria sempre presente, no mais íntimo que eles pudessem imaginar, nos seus corações. E, de fato, isso é o que distingue um verdadeiro crente de um ímpio, o que distingue um verdadeiro eleito do perverso. Como nós observamos, essa porção ele está sendo proferida à nação de Israel. E obviamente havia entre o povo de Israel aqueles que eram de fato judeus e aqueles que não eram judeus. E nós sabemos que também na nação de Israel havia o templo, onde os cultos os sacrifícios eram realizados, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Mas ele diz: eu habito no templo, mas eu habito também no coração. E é isso de fato, meus irmãos, o que distingue de fato um verdadeiro israelita. E isso traz intenso consolo ao nosso coração, ao imaginar que os nossos pecados, eles não são suficientes para fazer com que Deus se afaste completamente de nós. Sim, ele traz consequências terríveis ao nosso coração, mas, como o próprio Deus diz, uma vez que o nosso coração reconhece a sua imundícia, ele é contrito, ele é esmagado pelo peso da glória de Deus. Sim, o Senhor prepara um lugar para habitar juntamente ali. E aqui nós podemos fazer uma comparação muito clara, meus irmãos. Se os céus é santo, porque Deus está lá, isso é o que torna um coração santo também, o fato de Deus habitar. E a pergunta que nós devemos fazer nessa manhã é: Deus habita de fato no seu coração? Certamente você se identifica como um cristão, certamente você se identifica como alguém pertencente à linhagem de Deus. Mas o que vai definir e clarificar essa realidade é se de fato ele mora aí. E por mais que os seus pecados sejam grandes, por mais que os seus pecados sejam imensos, veja o que a presença do nosso Deus faz com ele. Diz: habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Essa, meus irmãos, é o real benefício de termos o próprio Deus habitando dentro de nós, a vivificação dos nossos espíritos. E isso nós vimos claramente o Senhor Jesus Cristo realizando perfeitamente, de forma visível aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele poderia tocar no impuro, no entanto, ele não era contaminado com a impureza. Pelo contrário, ele fazia com que aqueles em quem ele tocava fosse beneficiado com a sua pureza. Muitas pessoas que tinham lepra, muitas pessoas que estavam enfermas, com o simples toque do Senhor Jesus Cristo, elas recuperavam o seu vigor, recuperavam a sua saúde física. Do mesmo modo, no quesito espiritual, uma vez que temos o coração tocado por essa mão pura do nosso Deus, não há outra consequência a nós, senão sermos santos, como Ele de fato é, sermos influenciados por todos os seus benefícios que provêm dEle. É impossível, meus irmãos, Deus se misturar com a impureza. Por isso é que Ele escolhe o coração do contrito, do abatido, para Ele fazer morada ali, para tornar aquele lugar ali santo. Aqui nós temos então o autor dessa promessa, o autor daquele
o autor do plano de restauração do caminho. Se temos então a promessa, o autor, no versículo 16, temos, por assim dizer, a motivação e o propósito dessa promessa. Ele diz: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. A imagem que nós temos aqui, meus irmãos, poderíamos dizer, em uma linguagem mais moderna, é de um ringue de luta, onde os oponentes é exatamente Deus e o homem em luta, em uma entrave luta. Veja as palavras que é utilizada pelo próprio Deus: pois não contenderei com ele. A palavra contender traz ideia exatamente de uma luta com um entrave direto, com um opositor. E esse opositor é especificamente aqueles que são rebeldes ao nome de Deus. Esse é o propósito. O propósito aqui da promessa é mostrar que Deus, apesar de ser santo e alto e habitar num coração impuro, Ele não permitirá que o seu povo continue a se enlamear no pecado. Nós vemos então aqui uma atitude de disciplina da parte de Deus. Uma disciplina onde Deus fará com que o povo experimente as consequências do seu erro. E de fato eles já estariam experimentando quando estivesse em cativeiro na Babilônia, onde estivesse longe da presença do nosso Deus. Esse de fato é o propósito de disciplina. Porém nós vemos ainda no versículo de número 16, um aspecto dessa disciplina do nosso Deus. Ele diz, observe bem a partícula negativa: não contenderei para sempre, e nem me indignarei continuamente. Do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. A ideia, meus irmãos, é que a disciplina do nosso Deus, apesar de ser dura e muitas vezes nos fazer sentir dores terríveis, ela não chega ao ponto de nos destruir. Ela de fato é moderada, ela de fato tem um limite. Nós observamos bem, quando nós observamos bem aquela passagem de Jonas, onde Deus lança uma tempestade, é dito ali que o navio estava a ponto de ser destruído, mas ele não chegou a ser destruído completamente. Ele experimentou as terríveis consequências daquela tempestade. No entanto, o navio permaneceu inteiro. E é exatamente isso que acontece com o povo de Deus. Nós podemos estar com o nosso barquinho em meio a essa grande tempestade da disciplina de Deus. No entanto, ele não será destruído por meio da disciplina. Pelo contrário, o barquinho permanecerá inteiro, intacto, a fim de que cumpra o propósito específico para o qual Deus designou. Isso diz respeito à nossa fé. Não sei se de fato você está experimentando ou passando por uma disciplina do nosso Deus. Talvez a disciplina corretiva esteja doendo como de fato deve doer, como de fato deve acontecer. No entanto, se console com esse aspecto da disciplina do nosso Deus. Ela não acontece de modo a lhe destruir. Apesar de você não ver nenhum fecho de luz, a mão poderosa de Deus tem um propósito específico para você no que diz respeito àquilo que você está passando. O que é que você está passando? O que é que você está experimentando como disciplina de Deus? Como bem dizia constantemente aqui o pastor Josafá, beije então as chineladas que Deus dá em você. Afinal de contas, ela é remédio para a nossa alma, a fim de que nós possamos regressar novamente para o caminho onde nós nunca devíamos ter saído. Nós vemos então, meus irmãos, nessa primeira parte, que a justiça de Javé, ela prepara um plano, e esse é o plano dele, um plano de retorno,
um plano de correção, um plano de disciplina, a fim de que nós venhamos abandonar os nossos pecados e retornar à terra prometida de uma forma agradável a Deus. Se nessa primeira parte nós temos então o plano, na segunda parte do versículo 17 até o versículo de número 21, nós temos a execução desse plano. E a execução desse plano é exatamente que a justiça de Javé, ela executa o projeto de restauração. Aqui nós vemos como Deus, ele aplica a disciplina e como ele também julga aqueles que não respondem satisfatoriamente à disciplina aplicada por ele. Diz assim então o versículo de número 17 até o versículo 19. Por causa da iniquidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, os que dele choram. Como fruto dos lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Aqui nós temos o plano de Deus para um primeiro caminho que será aberto, o caminho do justo, o caminho pavimentado para aqueles que são justos diante de Deus. E nós vemos especificamente aqui a causa, ou então a razão pelo qual ele deve ser reconstruído e restaurado. Diz no versículo 17, por causa da indignidade da sua cobiça. A indignidade da sua cobiça. Essa é a razão, meus irmãos, de todo o peregrino que anda por essa terra ter a sua estrada atormentada, ter a sua estrada desconstruída. São, na verdade, as indignidades das nossas cobiças. Em outras palavras, poderíamos dizer o orgulho presente em nosso coração. Aqui está a fonte de onde jorrou a separação entre justos e injustos, entre anjos maus e anjos bons, especificamente o orgulho. Foi exatamente isso que Satanás fez no início, quando se propôs a tomar o trono de Deus, e especificamente o que Eva, juntamente com Adão, se propuseram a fazer quando não deram ouvido a Deus e quiseram satisfazer as concupiscências do seu coração ao observar aquele fruto proibido. Ou então poderíamos lembrar aqui de Saul, uma vez em que ele se achava o rei por excelência e não queria perder o seu lugar no reino de Deus, achar que ele era o detentor daquele reino. Ou poderíamos ainda, meus irmãos, voltar os nossos olhos para o salmista Davi, que apesar da sua piedade, da sua profunda espiritualidade, ele recenseou o povo de Deus, a fim de saber a quantidade, os números da sua nação, de como Deus o havia abençoado. Ou então nos lembrar aqui de Salomão, o rei Salomão, o mais sábio de todos os sábios, que foi agraciado como nenhum outro houve antes dele. Quantas mulheres ele tomou para si, quantos cavalos e quantas indumentárias e até mesmo tesouros ele guardavam, mas deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. E todas essas figuras, meus irmãos, que foram aqui nomeadas, eles tiveram uma derrocada especificamente por conta dessa praga que carregamos em nosso coração, o orgulho. O orgulho talvez seja a razão pela qual o caminho que você está traçando hoje esteja tão mal pavimentado. Talvez o amor próprio, talvez o desejo em agraciar-se apenas, talvez a vontade de ser apenas destacado e não conferir glória àquele que de fato merece a glória.
Sim, meus irmãos, se tem algo que vocês devem lutar com toda a força do seu coração para fazer com que esse tropeço seja arrancado com toda a força, é o orgulho. Talvez com muita dificuldade daqui para frente, até o dia que Cristo chegar, mas saiba que é uma realidade presente em todos os seres humanos. Mas se quisermos caminhar por caminhos seguros, esse é o primeiro alvo em que as suas setas e o seu objetivo tem que estar apontado para que seja arrancado. Isso é muito claro, meus irmãos, nas Escrituras, especificamente porque Deus, ele não conferirá glória nenhuma ao seu povo. A glória é somente dele, e a ele e a outro ele não concede. E o orgulho, ele faz especificamente isso. Ele aponta para Deus sair do seu trono e sentar-se no lugar de Deus, no trono da sua vida, no trono das suas decisões e no trono dos seus propósitos. Saiba, Deus não permitirá que isso aconteça. E caso você queira gozar de felicidade, essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Esse foi o motivo pelo qual Israel foi levado em cativeiro. Esse foi o motivo também pelo qual os fariseus e os saduceus recebiam grande reprimenda da parte de Deus. Inclusive eles foram afastados do reino dos céus. Inclusive eles não teriam acesso especificamente por conta disso, pois não reconheciam em Cristo a sua glória e achavam que eles eram os detentores do saber e dos oráculos de Deus. Tome cuidado com isso, meus irmãos, principalmente no que diz respeito aos seus relacionamentos uns com os outros. No que tange a cada um de nós, observemos aquele conselho e exortação do apóstolo Paulo: considere cada um inferior aos outros, tenha um outro em maior conta. E certamente esse pecado, esse erro, será de fato tratado e corrigido. Essa então foi a causa e a razão da necessidade de uma reconstrução. Nós temos então aqui, além da causa, nós temos o tratamento de Deus para isso. Nós vimos que era a disciplina ali logo atrás. No entanto, nós vemos aqui a forma como Deus se comporta e como executa essa disciplina. Ele diz: escondi a face e indignei-me. Escondi a face e indignei-me. Como todo pecado, meus irmãos, ele causa o nosso afastamento e o nosso distanciamento de Deus. E temos no versículo 18 e 20, 18 e 19, a cura e o remédio para isso. E também o resultado. Ele diz, versículo 18: tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e tornarei a dar consolação, a saber o que deles choram. Aqui está, meus irmãos, o remédio, o tratamento para esse pecado que é alvo da disciplina e da correção do nosso Deus. Veja que o povo de Deus, a quem ele se identifica como justo, ele diz: tenho visto os teus caminhos e sararei, também o guiarei e tornarei a dar consolação. Vocês serão alvos de todos esses benefícios, contanto que, a saber, aqueles que choram, aqueles que sentem, aqueles que veem a realidade e o prejuízo que os seus pecados podem causar ao seu relacionamento com Deus. Apenas o arrependimento, meus irmãos, é o tratamento exato que Deus tem para o pecador. É de fato a cura para a nossa alma. E o resultado disso está especificamente no versículo 19. Como fruto dos seus lábios, criei paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Não existe outro remédio, então, para o pecado e para o orgulho e para o nosso desejo de agradar a nós mesmos, senão o arrependimento. Como nós vemos, estamos tratando de um livro do Antigo Testamento,
Mas isso não passa especificamente, meus irmãos, do genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que Cristo veio anunciar na terra, de todos aqueles que querem tomar um caminho de consolação, um caminho de cura, um caminho de comunhão com Deus. Eles devem experimentar um verdadeiro arrependimento. E veja a figura que ele usa para expressar essa doutrina: choro, lágrimas, dores internas. Quando eu olho para essa palavra especificamente, isso me vem uma certa tristeza em meu ser, por conta de que muitas das vezes nós olhamos para o povo de Deus e vemos eles embaraçados em tantas coisas e se preocupado com tantos afazeres, mas correm tão poucas lágrimas em seus olhos por conta dos pecados que cometemos. Temos tantas coisas como importantes, temos tantas coisas em alta, mas não consideramos essa chaga que carregamos diante de nós como algo destrutivo e digno das nossas lágrimas. Choramos por um amigo que nós perdemos, e isso é lícito. Choramos quando somos afetados por outras pessoas em nossa honra, também isso não tem nenhum problema. No entanto, meus irmãos, nos falta lágrimas muitas vezes para chorar pelos pecados que nós identificamos em nosso coração e damos tão pouco caso para eles. Como anda então o seu arrependimento? Como anda então as lágrimas armazenadas em seus olhos para os seus pecados? Que a partir de hoje essa realidade venha ser diferente e você tenha um ânimo diferente para com o seu pecado. Ele diz ainda no versículo de número 19: como fruto dos seus lábios criei paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Obviamente que essa paz que o profeta está se referindo não é a paz, uma paz que nos mantém fora de todos os problemas e ausência de complicações. Não é isso que ele está se referindo. Não aquilo que os orientais costumam dizer como que está zen. Não é isso também que ele está se referindo. Mas é uma paz com o próprio Deus. No versículo anterior nós vimos que aquele que está em rebeldia com Deus, ele está em uma entrave luta com ele. É uma guerra incessante, ininterrupta, ela é constante e eterna. No entanto, aqueles que se rendem diante de Deus, eles gozam de profunda paz, uma paz com o próprio Deus, uma paz onde essa luta é cessada, onde essa batalha ela é encerrada, simplesmente com essa atitude, uma trégua da sua parte, uma trégua do seu coração em não mais viver em rebelião com o nosso Deus. Se você é um crente genuíno, ou até mesmo se você não é um crente genuíno, essa é a estrada que conduz à paz, uma estrada onde os seus pecados eles são evidenciados, onde diante dos seus olhos serão colocados todos os seus defeitos, uma estrada na qual certamente você será corrigido pelo nosso Deus, onde sulcos provavelmente de sangue correrão dos seus lombos, por conta das chicotadas que Deus irá lhe dar. É uma estrada na qual você experimentará a amargura dos seus pecados em arrependimento. No entanto, meus irmãos, é uma estrada também que lhe conduz a uma perfeita paz com Ele, onde Ele não é mais o seu opositor, mas o seu amigo, onde a bandeira branca do Evangelho é levantada e alçada, e profunda paz você goza então com Ele, a ponto de ser identificado como o seu povo e filho de Deus. Essa estrada foi por onde os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo andou. Certamente ele não precisou se arrepender dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. No entanto, uma disciplina estava reservada para ele. No entanto, uma guerra estava também preparada para ele, e ele experimentou tudo isso, mais uma vez,
naquela cruz em que ele beijou tão amorosamente em favor do seu povo. E ele diz: Deus, por que o Senhor se afastou de mim? Por que tu viraste as costas para o teu filho? Foi especificamente por isso, não para que ele se arrependesse, mas para que nós pudéssemos gozar paz nessa estrada que o nosso Senhor Jesus Cristo abriu. E eu os convido nesse momento para abrirem comigo o Evangelho a carta de Paulo aos Efésios, onde ele elucida isso mais claramente e muito melhor do que eu estou me referindo a vocês. Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo é quem nos ensina essa doutrina. Efésios 2, no versículo de número 13, ele diz, Efésios 2,13 em diante: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade com Deus. Que paz gloriosa! Nenhum outro lugar do mundo você encontrará isso. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a obra redentiva de Cristo Jesus, permitirá que você goze no íntimo do seu ser a profunda paz com Deus, de amizade, de reconciliação e de familiaridade com Ele. Esse é o caminho em que todos os homens que querem uma reconciliação com Deus devem experimentar. Caso contrário, você decida por outro caminho, caso contrário, essa não seja tão atrativa aos seus olhos, deixe que eu lhe mostre um outro, no versículo 20, versículo de número 21, um caminho também preparado, no entanto, para os perversos, para aqueles que não encontram em Deus atrativo e qualquer vislumbre. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Meus irmãos, nós temos aqui a figura e um raio-x do que vem a ser a alma e a consciência dos perversos. Nós temos assim os olhos de Deus para a alma do perverso e como ele o enxerga. Veja como ele diz: para o perverso são como o mar agitado, onde não se pode aquietar. A primeira coisa que nós vemos então é que para a alma do perverso há uma constante agitação. E essa agitação, como o texto diz, de águas, uma tormenta de águas. Ele se refere aqui especificamente à sua consciência. E todas as vezes, meus irmãos, que nós olhamos para a Escritura e vemos então a figura de águas sendo lançadas, ou então águas embravecidas, elas representam nada mais, nada menos do que o juízo de Deus. E o que o texto está querendo nos mostrar é que para esses, a justiça, a ira de Deus está apontada ininterruptamente. Nós podemos observar então como essas figuras elas estão espalhadas pelas Escrituras no Antigo Testamento, por exemplo. Quando nós olhamos ali quando o exército de Faraó vinha saindo da terra do Egito à procura do povo de Deus para o destruir, Deus fez com que águas viessem sobre aquele exército como um exemplo de juízo, como resultado da sua disposição em afetar o povo de Deus. Deus o castiga com juízo, com tormenta. Ali eram águas caindo sobre eles. E um outro exemplo ainda mais
um exemplo ainda anterior a esse, são exatamente as águas do dilúvio. O povo vivia especificamente naquela época em adultério, em promiscuidade, como também idolatria. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. E por isso ele então faz com que águas sejam derramadas, para que toda a nação seja destruída, toda a terra. E aqui ele traz exatamente essa figura para mostrar que para a alma do perverso, para a alma daquele que está constantemente em rebeldia diante de Deus, o que lhe cabe é exatamente a sua justiça, a sua ira, a sua condenação. Esse é o caminho que ele traçou para o perverso, a perfeita ira de Deus. E observe ainda uma outra figura que ele usa, cujas águas lançam de si lama e lodo. A primeira coisa que aparece aos nossos olhos é que é algo nojento, algo fétido, lama, lodo, que brotam do seu interior, que brotam do seu coração, onde não há pecado arrependido, onde não há um verdadeiro sentimento de destronização do seu ego. E é exatamente desse modo como Deus o enxerga. É exatamente essa é a figura, o raio-x do seu ser interior. É um ser onde a ira de Deus está constantemente apontada e onde o pecado reina e o enlameia. E é por isso que muitas das vezes, meus irmãos, quando nós vemos o povo de Deus contaminado com essas coisas, a primeira atitude de Deus é fazer com que eles sejam disciplinados, corrigidos. A disciplina para o perverso certamente vem. No entanto, não é uma disciplina redentiva ou restauradora, mas é uma disciplina destruidora. Uma disciplina onde ele irá contender com o perverso continuamente e para sempre, eternamente, sem momento de interrupção, a ira de Deus constantemente sendo derramada e solvida sobre a sua alma. Ah, como eu quero que você não tome esse caminho nessa manhã. Como eu quero que você, então, se distancie o máximo desse caminho e se volte para Deus enquanto há tempo. Porque, do contrário, essa pode ser a sua sorte também. Uma ira constante de Deus, ininterrupta. E o pior, meus irmãos, ainda está reservado. Veja, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Como eu havia dito antes, essa paz não quer dizer falta de tormento, ou não é falta de problemas, mas é de uma amizade, de uma paz propriamente com Deus. E como vimos, o perverso ele não goza dessa realidade, mas tem a sua inimizade com Deus pronta, estabelecida continuamente. E certamente ele tem constantemente diante de si a face de Deus voltada contra ele. Ele não tem o benefício de Deus disposto para a sua alma. Ele não goza dos benefícios de uma estrada planificada e restaurada. Não. O caminho dele permanece com tropeços. O caminho dele ainda permanece sem ser pavimentado, para que ele possa desfrutar das suas próprias obras. O que temos aqui então é que o próprio Deus, ele, como você vê, ele não faz, o que ele faz é simplesmente entregar tal perverso a sua própria sorte, entregar a sua própria cobiça, entregar ao seu próprio coração. Esse então, meus irmãos, é o caminho reservado para o perverso. O nosso Deus coloca então diante de nós nessa manhã o caminho da vida e da morte, o caminho da bênção e da maldição. E cabe então a cada um de vocês que estão ouvindo essa exortação saber em que caminhos vocês estão tomando. Me responda agora, nesse momento, qual o caminho que você está tomando? Quais são os benefícios, então, do caminho que você está tomando?
O quanto ainda você permanecerá nele, caso seja um caminho de tormento e miséria. Saiba, há um caminho que foi restaurado e comprado pelo o nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E do mesmo modo, meus irmãos, como aquelas pessoas da minha cidade, elas não gozavam de saúde e até mesmo de avanço social no seu contexto, por conta da estrada mal pavimentada. Assim acontece também com o crente, assim também acontece com o ser humano, quando ele toma um caminho, a depender do caminho em que ele toma diante de Deus. E é por isso então que nós vemos que o autor aos Hebreus, ele nos aponta um vivo e novo caminho, onde foi criado pelo próprio Deus, onde Ele mesmo estabeleceu. E eu os convido então a abrirmos comigo, para que assim possamos encerrar essa mensagem. Hebreus, no capítulo de número 10, nós vemos então um novo e vivo caminho que foi criado, um novo e vivo caminho que foi construído pelo nosso Deus. Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 19, diz o nosso texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a sua casa, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Ah, meus irmãos, esse é o caminho aberto pelo nosso Senhor. O novo e vivo caminho nos dá acesso à sala do trono de Deus, ao Santo dos Santos. E caso você queira permanecer e entrar por essa estrada, por esse caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, aproximemo-nos, eu imploro, com sincero coração, com plena certeza de fé e com o coração purificado de má consciência. Que assim o Senhor, então, Ele nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações, de modo que possamos tomar o caminho aberto por Cristo, para que possamos ter plena paz e gozo e satisfação em nosso Deus. Que o Senhor, então, aplique a sua palavra para a sua glória. Amém.